Como se já não bastasse os milhares de mistérios que One Piece ainda precisa revelar, o Oda no capítulo 1056 resolveu colocar mais um enigma na mente dos leitores. Ao comentar sobre chegar até Laugh Tale e descobrir o One Piece, Kid menciona a importância de um homem com a cicatriz de queimadura, marcado pelas chamas ou com uma marca em forma de fogo. E a pergunta que todo mundo se fez é: quem será esse personagem que parece tão relevante para o universo da obra que só foi ser mencionado pela primeira vez após 1050 capítulos? Será que não possuímos nenhuma pista dele assim como Kid? Ou o Oda já pincelou algumas informações que podem sim nos fazer descobrir quem é esse homem? E é muito provável que a gente tenha sim pistas sobre esse personagem, por isso no vídeo de hoje eu vou levantar as 10 melhores opções para quem pode ser ele e também vou dizer quais eu acho que são mais ou menos prováveis. Então já deixa aquele like que ajuda pra caramba, tá? E você aí que não é inscrito no canal, meu querido, se inscreva no canal Chapéu de Palha para conteúdo diário de One Piece e simbora pro vídeo. De início a gente tem que se atentar aos pontos fundamentais que vão contribuir para a gente descobrir quem é esse homem, e na minha percepção são os seguintes. Primeiro, está relacionado aos poneglyph, isso aí parece óbvio. Segundo, ser homem porque o kanji usado para se referir a essa pessoa é de homem. Terceiro, ser um personagem que nós leitores também temos poucas pistas, assim como o Kid mencionou. Quarto, é alguém com uma cicatriz de queimadura, uma marca de chama ou algo relacionável a isso. E quinto, provavelmente alguém de meia idade ou pelo menos com muitos anos de experiência pelo mar. Esses são 5 pontos que me parecem bem razoáveis e condizentes pra gente descobrir quem é o homem da cicatriz de queimadura. E com isso em mente, tá? A gente vai para as possibilidades. Primeira opção, Sabo. Chegar a esse personagem é muito fácil, ele tem uma cicatriz de queimadura na cara que logo nos remete à alcunha apresentada, e também ele é um grande nome ao redor do mundo. Como um revolucionário, ele também seria alguém que os piratas têm poucas pistas, mas apesar dessas similaridades, ele parece ter mais pontos contra do que a favor. A função dele na história se tornou muito mais clara nos últimos capítulos, em que vemos que ele se tornou o principal símbolo para revoluções ao redor do mundo, o Imperador do Fogo. Só que seu papel na história nunca pareceu estar ligado aos poneglyphs, e mesmo se tivesse, ele nunca seria o único detentor de informações tão bombásticas, porque até os acontecimentos do Reverie ele reportava absolutamente tudo que sabia ao Dragon. Da maneira que é mencionado, o homem da cicatriz de queimadura parece mais um lobo solitário do que alguém que participaria de uma organização como o Exército Revolucionário. Ele parece ser alguém ali que tem exclusividade nas informações. E mais, se fosse mesmo Sabo, por que o Law teria essa reação? A Robin teria pensado nele nesse momento? O que o faria não comentar nada com o Luffy quando encontrou em Dressrosa, sabendo que seu irmão deseja se tornar o rei dos piratas e ele mesmo afirmando que seu irmão vai realizar esse sonho? Será que ele se tornou esse homem da cicatriz de queimadura só após os eventos do arco de Dressrosa? Não parece muito ser o caso. Como a gente pode ver aqui, tem alguns pontos bem difíceis de encontrar uma resposta válida quando a gente tenta colocar o Sabo como essa figura. Então pra mim, tá, o Sabo, claro, tem chance, mas seu papel na obra vai ser bem diferente e possivelmente mais importante. Isso que dá dormir de cabelo molhado, mano. Que doideira. Segunda opção, Uruji. O monge louco não tem uma cicatriz de queimadura, mas ele possui tatuagens de fogo em seus 2 braços, o que o torna, literalmente, marcado pelas chamas. Uma outra interpretação que a gente pode ter dessa alcunha. Uruji também é o supernova menos explorado da história, com menos relações e com um papel ainda muito incerto. Além disso, ele é de uma raça celeste que ainda esconde segredos. Se voltarmos para Sabaody, a gente vai notar um detalhe bem interessante na sua interação com os outros supernova. Quando os supernovas são introduzidos, vemos o Law sorrindo logo depois do Uruji aparecer e atacar o Killer, indicando que já havia uma relação do monge louco com o Law e também com o Killer, logo com o Kid. Por isso o Law faz essa cara e por isso o Killer tem conhecimento dele. Também nos é informado que o Kid forçou um comandante da Big Mom a entregar o Road Poneglyph para ele, e o Uruji pode ter feito o mesmo ao derrotar o Snack. E além disso tudo, né, o Uruji estava numa ilha celeste exatamente em cima da tripulação do Kid durante a introdução do Kaido. E o que tudo isso quer dizer? Pra mim, absolutamente nada, tá? Porque se eles têm essa relação mais aprofundada com o Uruji, primeiro, que eles falariam simplesmente Uruji e não o cara da cicatriz não sei das quantas. E segundo, eles com certeza teriam alguma pista do monge louco. Então, os pontos pró Uruji são bons, mas os contra parecem pesar mais.
Eu acho que os caras chamariam ele só de Uruji e tá tudo certo. Não teria essa tensão como pareceu ao mencionar o homem da cicatriz de queimadura, da cara marcada pelo fogo, do fogo marcado pela queimadura do fogo. Terceira opção, Rock Thompson. Já que o homem da cicatriz queimadura está relacionado aos Poneglyph, é impossível a gente não pensar que pode ter havido mais de um sobrevivente de Ohara além da Nico Robin. Dentro de tantas pessoas que vimos sendo assassinadas por Akainu e pelo Buster Call, há um homem que pode ter sobrevivido. E claro, se sobreviveu a esse incidente em que o navio foi completamente consumido pelas chamas ou que a ilha inteira virou um verdadeiro inferno, faz sentido que ele hoje possua cicatrizes de queimadura. Mas por que exatamente esse homem, o Rock, e não qualquer outro? Porque durante o arco de Impel Down, no capítulo 536, a gente vê uma lista de prisioneiros que estão no level 5 de Impel Down, e lá a gente tem um nome como Ivankov, um meme ali com o Panda Man, e tem um tal de Rock Thompson. Será que esse Rock de Impel Down é o mesmo Rock de Ohara? Afinal, o Oda não costuma dar nomes iguais para personagens diferentes. E por que ele teria dado meio que um destaque ali ou deixado aparecer esse nome? Só para colocar uma pulga atrás da nossa orelha ou teria algo a mais ali? A grande questão aqui é que um sobrevivente de Ohara não seria levado para Impel Down, mas sim encaminhado diretamente para a execução. Porém, é possível que eles não soubessem que ele era um sobrevivente dessa região e leitor de Poneglyphs. Ele pode ter se tornado um criminoso procurado por propagar ideias e elaborar planos contra o governo mundial, algo que seria totalmente apropriado, e justificado pelo sofrimento que ele passou no incidente de Ohara. E quem sabe talvez essas cicatrizes de queimadura não venham do gelo, do frio infernal que ele teve que passar enquanto estava em Impel Down. Ele pode até ter se safado de lá na fuga de 2 anos atrás com Bug e Luffy ali infiltrado de alguma forma, enfim, junto com os outros perigosos criminosos. E se o Bug vai entrar na corrida pelo One Piece, não faz sentido que ele tenha alguém que lê os Poneglyphs em seu bando? Aqui eu reconheço que eu já tô começando a ir um pouco mais além. O que eu quero dizer é, Rock Thompson pode ser o mesmo Rock de Ohara, possuidor de um vasto entendimento sobre os Poneglyphs, que sofreu queimaduras severas após o ataque do Sakazuki, mas sobreviveu. E agora vive sob o codinome O Homem da Cicatriz de Queimadura, para não ser pego pelo governo mundial e conseguir, na oculta, informar piratas que sonham em encontrar o One Piece sobre os Road Poneglyph, para que eles destruam essa instituição que um dia destruiu tudo que ele tinha. Quarta opção, o pai de Nico Robin. Aproveitando a linha de sobreviventes de Ohara, a gente precisa mencionar isso aqui rapidinho. O pai da Robin é um personagem que muita gente simplesmente esquece que existiu. Quando Nikovia vai sair para sua expedição no capítulo 393 para estudar os Poneglyphs, ela diz que irá honrar o sonho de seu marido, que não nos mostra qual é, mas obviamente está interessado na história do mundo. Posteriormente, na One Piece Magazine Volume 9, ele foi dito como um grande historiador, um dos maiores arqueólogos em meio àqueles todos que estudavam os Poneglyphs. Mas nessa revista também foi confirmado que ele foi assassinado pelo governo mundial. Então, a meu ver, ele vai se manter como esse tipo de personagem que não teve muita função na narrativa, mas é legal, E é legal a gente pensar que talvez, mesmo sem ter conhecido seu pai, o sonho da Robin é o mesmo que o dele. E claro, como a gente não viu o corpo, não é impossível que ele tenha sobrevivido a essa tentativa de assassinato que o governo mundial fez contra ele. Tenha sido queimado de alguma forma, E agora tá aí cheio de sede de vingança contra essa instituição que domina o mundo. Pode ser? Pode ser, mas é muito, muito, muito difícil. Quinta opção, um escravo dos Tenryubito ou um pirata do sol. A lógica para essas duas possibilidades são bem parecidas e por isso vão figurar como a mesma opção. Os escravos de Tenryubitos eram literalmente marcados por chamas, como vimos no flashback do Fisher Tiger e da Boa Hancock. Essa é, sem dúvida, uma cicatriz terrível de queimadura. Mas aqueles que foram libertados por Fisher Tiger foram mais uma vez marcados por chamas e ganharam a marca dos Piratas do Sol, de forma a não viverem com o estigma da escravidão. Essa é, sem dúvida, uma cicatriz não tão terrível assim de queimadura. Então pode ser um pirata tritão, como pode ser um ex-escravo. Eles também têm mais algumas similaridades bem interessantes. Rusru comenta diretamente pro Jinbei, um tritão, que os escravos, homens-peixe ou não, rezavam para a lenda de Nika, o deus do sol. E como eles saberiam desse ser mitológico? Será que o primeiro escravo que compartilhou isso com os outros
é esse homem marcado pelas chamas? Será que o seu conhecimento iria muito além do que um habitante comum no universo de One Piece sabe? Pode ser que a pessoa, o prisioneiro que começou a propagar a lenda de Nika para os escravos, seja um homem de sabedoria profunda, que saiba dos segredos do século perdido, dos Road Poneglyph e mais. Agora, quem seria esse homem? Aí é com o Oda, né, meu rei? Durante a investida de Fischer Tiger anos atrás, esse ser pode ter sido liberado e decidiu viver sob o codinome de Homem da Cicatriz de Queimadura. E se essa marca só não é o suficiente pra você, ele também pode ter queimado grande parte do seu corpo na fuga de Mariejoa, onde vemos que um grande incêndio tomou conta da região. Ser um ex-pirata do sol ou principalmente um antigo escravo pode ser muito maneiro, e eu acho que o Oda, cara, conseguiria amarrar super bem essas coisas. Tem uma margem bem legal aí, né, pra ser um personagem incrível. Sexta opção, Who's Who. Falamos dele agora e olha só que curiosa essa possibilidade. O Who's Who, além do nome bem misterioso que nos faz ficar questionando quem ele realmente é, nunca teve a região superior do seu rosto revelado e abaixo da máscara pode esconder uma cicatriz de queimadura. Ele era um membro da CP9, o que poderia dar a ele conhecimento de informações sigilosas do governo mundial. Mas no capítulo 1054, enquanto membro dessa instituição, parece que ele não tá muito ligado em muita coisa não, tá? Afinal, ele nem sabia a importância da fruta que levava no navio. E quem sabe a cicatriz de queimadura que ele pegou não foi tomando umas paradas caliente, quente, afugentada do Shanks. Um pobre rapaz. Depois de falhar miseravelmente nessa missão, ele foi preso em Mariejoa e já voltou com uns papos muito doidos sobre Nika e um entendimento até mais profundo do que parecia ter enquanto membro da CP9. Será que lá em Mariejoa, em meio aos criminosos e escravos, ele aprendeu segredos? Será que ele decidiu lutar à sua própria maneira contra o governo mundial e se tornou esse homem da queimadura? Isso seria engraçado porque eles acabaram de derrotar o cara e acabou que ele nem teve tanto valor assim, né? Não revelou segredos das perguntas que ele mesmo levantou, não mostrou seu rosto e parecia que ele ia ter uma importância um pouco maior e acabou não tendo. Será que o Oda tá preparando ele ali para outro terreno? Inclusive, recentemente foi revelado ele como criança e nada da sua face aparecer. O mistério sobre sua verdadeira identidade e seu rosto ainda permanecem. Seria ele um membro da tribo dos Três Olhos? Tem teoria aqui no canal, tá? Eu acho que é bem boa, inclusive. E se esse fosse o caso, através dessa habilidade, ele poderia ler os poneglyphs. Ou talvez outro membro dessa raça, né? Que, cara, queimou esse terceiro olho para não ser perseguido por causa da sua raça, mas mantém os seus poderes e consegue ouvir a voz de todas as coisas. E eu cito isso aqui, tá? Mais como um bônus. Esse homem da cicatriz de queimadura pode acabar sendo um membro da tribo dos Três Olhos. Sétima opção, Kuzan. Em relação à cicatriz de queimadura, já tá todo mundo ligado que seu corpo foi marcado em diversas partes pelo poderoso magma de Sakazuki. Ele é um excelente candidato para ser essa figura, mas não só por causa disso. O Kuzan também tá afiliado ao Barba Negra e pode saber muitas coisas sobre os Road Poneglyphs através dessa relação. E não só isso. Enquanto marinheiro, ele atingiu um alto patamar hierárquico como almirante, o que certamente o fez ter acesso a muitas informações. E agora, como um lobo solitário com relações enigmáticas com o Yonkou, ele também deve possuir muitos conhecimentos, só que através de outra perspectiva. O que faz dele um dos personagens com o ponto de vista mais interessante de toda a série, por ter um panorama de diversos cenários e de diversas posições diferentes. Atualmente suas intenções são incertas, mas não é loucura especular que ele quer que o mundo mude, ou pelo menos que a marinha mude, depois que o Sakazuki assumiu o poder. Ele tentou mudar isso com suas próprias mãos de dentro pra fora, mas acabou tendo o corpo marcado por chamas. Então ele pode esperar que alguém surja pra mudar tudo, e ele sabe como o governo mundial teme que algum pirata encontre o One Piece. O Aokiji parece ter motivação pra ser esse homem da cicatriz, acesso a informações, ser experiente, ser um lobo solitário e ter pouquíssimas pistas. E que se bobear, tá, use essa alcunha um homem da cicatriz de queimadura para não ser descoberto pelo próprio Barba Negra. Porque, mano, ele estaria ali num esquema meio esquisito, passando informações valiosas para outros piratas. É isso, essa alcunha pode ser um disfarce, tipo o Doflamingo que era o Joker, e muita gente não sabia que o Joker era o Doflamingo. Basicamente um nome para se esconder. Eu acho que o Aokiji agora é alguém, cara, que é muito difícil de se comunicar e tem potencial para ser esse enigmático personagem. Oitava opção, Scopper Gaban.
Vimos Crocus no início da Grand Line, Rayleigh no meio da Grand Line e agora, encaminhando para o final da Grand Line, falta aparecer mais um ex-tripulante do Roger para ajudar os Chapéus de Palha. E claro, o nome mais cotado para isso é Scopper Gaban, um personagem que a gente espera mais informações há anos e aguarda sua aparição na obra. E como entramos na reta final de One Piece, a oportunidade para ele aparecer é simplesmente agora. Gaban é um homem que sabe dos poneglyphs, conhece a verdade do mundo, tem experiência pelos mares, possuímos pouquíssimas pistas sobre ele e certamente estaria disposto a ajudar o próximo rei dos piratas a encontrar o One Piece. Inclusive, ele pode só estar esperando por esse D aguardado por Roger para aparecer e ajudá-lo a chegar em Laugh Tale. Apesar de ser o nome mais conhecido dos piratas do Roger, fora o Capitão e Rayleigh, não temos nenhuma pista sobre ele. O personagem parece bater bem com todos os requisitos para ser o homem da cicatriz de queimadura, menos aparentemente, né, ter uma cicatriz de queimadura. Mas isso a gente resolve rapidinho, mano, dá pra especular aqui fácil. Por ser o membro mais famoso da tripulação fora Roger e Rayleigh, Gaban em alguma altura pode ter sido descoberto e lutado contra poderosas forças que tentavam capturá-lo. Nessa ocasião, ele pode ter sido ferido e ficado com uma cicatriz que gerou essa alcunha. Eu aguardo e confio demais na volta do Scooper Gaban, sendo esse outro personagem ou não. Mas devido à importância que esse homem misterioso da cicatriz vem ganhando e a minha expectativa para a função do braço esquerdo de Roger na narrativa, eu boto fé que sim, tá? Eles possam ser a mesma pessoa. Scooper Gaban, pra mim, é uma excelente opção. Nona opção, o Homem com Crocus. No capítulo 631, vemos Crocus conversando com um homem muito misterioso, alguém que aparentemente só apareceu nessa história de capa e se mantém como um dos personagens mais misteriosos de One Piece, cujas novas teorias surgem a cada dia. E apesar de já terem se passado mais de 400 capítulos desde sua aparição, ele não foi usado até agora, até a reta final da obra. Isso pode ser um bom indicativo de que ele é alguém muito importante e que finalmente tá chegando sua hora de participar da história principal. Além disso, ele é um cara que tá conversando com o Crocus, que é um ex-pirata do Roger. Então existe a grande possibilidade desse cara aí, mano, ter um vasto conhecimento e até saber sobre os poneglyphs. Devido a esse mistério que Oda criou em cima dele e sua conversa com o Crocus, a gente também pode especular que ele é um ex-membro dos piratas do Roger. Pois é, e só isso já justificaria porque a mera menção de seu nome já soa como uma verdadeira lenda, porque de fato ele é uma lenda. E isso também explicaria o porquê do Oda ter introduzido ele dessa forma e nos deixar sem respostas por tanto tempo, porque ele vai ser alguém fundamental para a narrativa, um homem possivelmente de meia idade que parece ter vasta experiência no mar, que pode estar relacionado aos poneglyphs e que, assim como os piratas no mundo de One Piece, nós leitores também temos pouquíssimas pistas, e como seu corpo inteiro está coberto, é possível que ele oculte cicatrizes de queimadura ainda mais marcantes do que todas que já vimos. Esse personagem é a minha aposta para quem vai ser o homem da cicatriz de queimadura. Ele é o que parece mais se encaixar nos pontos mencionados no início do vídeo, possui uma grande margem para ser alguém importante e de fato precisa mostrar sua função nessa história. Além disso, ele tá usando vestes e um chapéu tradicional de Wano e a gente já sabe que esse país deu origem aos poneglyphs, então não parece que o Oda faria isso à toa. Faria. E como esse personagem ainda tem uma margem para ser qualquer pirata do Roger, tudo que foi mencionado pro Scooper Gaban pode ser mencionado para ele. Por mais que seja difícil os dois serem o mesmo personagem, porque o cabelo é bem diferente. Mas pode ser, né, o Scooper Gaban vestir um perucão ali para não ser reconhecido, vai saber. E para fechar, vamos à 10ª opção, Don Quixote do Flamingo. Uma aposta ousada, bem difícil, mas quem é que não gostaria de ver o Flamingaço de volta? Ele é simplesmente um dos maiores players do submundo, a sua queda foi o início da destruição do equilíbrio precário em que o planeta se encontrava, e ele diz que, mano, conhece o segredo do Tesouro Nacional de Marejoa, que ainda não sabemos o que é, mas parece ter uma forte relação com a verdade do mundo e talvez com os próprios poneglyphs, que escondem a verdadeira história do mundo, né? Sendo um ex-dragão celestial e o Joker, o Mingo tava numa posição privilegiadíssima para obter informações de todas as esferas da sociedade. E mesmo preso em Impel Down,
tem acesso a jornais, mantendo-se informado do que acontece ao redor do mundo, chegando até a comentar sobre assassinos que iriam tentar matá-lo na prisão. Quem sabe aí nessa doideira que tá rolando ao redor do mundo todo, tá? O Doflamingo não deu o jeito de escapar de Impel Down ou foi resgatado de lá. E aí a notícia acabou ficando em segundo plano, porque, mano, ou foi abafada pelo governo mundial, né? Porque, cara, o mundo já tá um caos pra caramba. Basta. Outro detalhe curioso é que o Doflamingo parece ter uma dor fantasma em seu olho esquerdo. Talvez ele o tenha perdido quando foi atingido por uma flecha flamejante enquanto criança. Olha só que curiosa essa imagem dele ali, né, com seus óculos refletindo o fogo e tal, enfim, né. É possível que ele tenha ficado então com uma cicatriz de queimadura e tenha usado seus icônicos óculos por tanto tempo para simplesmente escondê-la. Será que esse é o grande segredo por trás dos óculos do Doflamingo? A grande questão aqui é que todos esses eventos também teriam que acontecer extremamente rápido após o final de Dressrosa e antes do início de Wano, pro Kid poder saber, né, da existência desse homem. Então é uma possibilidade que se torna bem difícil, tá? A outra explicação seria que o Doflamingo já usava esse pseudônimo antes de sua captura, mas só um número bem reduzido de pessoas conhecia esse codinome, incluindo o Law, e é por isso que ele faz essa cara muito séria quando o Kid se referiu a tal homem, como se ele já o conhecesse e não gostasse da ideia de ter que reencontrá-lo. As minhas opções favoritas são Scooper Gaban, Kuzan, um ex-escravo e principalmente o homem que tava com o Crocus na história de capa. A possibilidade de ser o Rock Thompson também é bem bacana e eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários, tá? A sua opção favorita e se por acaso tiver outro nome aí, mano, deixa aí seu lente de raciocínio nos comentários. Pensa que pode ser o Dragon? Me diz aí por quê. Pensa que pode ser o Sakazuki? Mano, me diz aí por quê. E é isso, tá? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e também deixar aquele like que ajuda pra caramba. No mais, a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!